Estamos estudando sobre temperamentos. Para alguns é um alívio, né? Porque talvez você não tenha gostado desse estudo. Para outros, uma bênção. Enfim, nós vamos estudar sobre o último tipo de temperamento que existe dentro do ser humano. Como eu disse aqui, já estudamos, existem 4. Se você ainda não teve condições de assistir, está no canal do YouTube. Você pode acessar lá no canal do YouTube, Comunidade Livre em Cristo, e você vai encontrar essas ministrações lá em vídeos. Procure em vídeos, você vai encontrar todas as mensagens que são pregadas aqui nessa igreja ao longo desses últimos anos. Estamos trabalhando sobre 2 textos interessantes da Palavra de Deus. Acompanhe aqui no telão. O primeiro deles é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra nos ensina que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E que o apóstolo Paulo que escreveu aqui para a igreja de Corinto. Uma vez que a gente se converteu, as coisas velhas, aquilo que nós vivíamos, pensávamos, falávamos, passaram. Ou pelo menos deveriam passar. Ele diz que surgem coisas novas. Essas coisas novas que surgem em nós, elas vêm através da presença de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo em nossas vidas. Um outro texto do apóstolo Paulo, só que agora aos Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele escreveu: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus começou uma obra em nós, e enquanto nós estivermos aqui nesta vida, Ele vai estar trabalhando em nós. Por isso que a gente tem uma frase aqui que eu deixei clara essas 4 quintas-feiras. Todo cristão deveria ter uma plaquinha assim: estamos em obra, Deus está trabalhando, aleluia. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, de uma forma didática, diga assim: meu irmão, estamos em obras, viu? Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Como vimos, existem 4 tipos de temperamentos. Tem o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Nós estudamos aqui 3 temperamentos e a gente viu que a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, ele é um líder nato, ele faz e acontece, só que ao mesmo tempo ele é aparecido, ele é cômico, mas quando ele é tratado pelo Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas boas e não viver esse sanguíneo, como Pedro. Nós estudamos sobre Pedro. Pedro era um cara que tinha um temperamento sanguíneo. Aquele cara sanguíneo é aquele cara que não pensa no que faz, ele faz depois é que ele vai pensar nas besteiras que ele falou, nas coisas que ele fez. Pedro foi assim. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus teve um tete-a-tete com ele, e esse temperamento explosivo de Pedro foi mudado pela presença do Espírito Santo dentro dele. Estudamos também sobre o colérico. O colérico é um líder também, é uma pessoa que tem essa condição de ser líder, mas ele pode tomar decisões erradas e às vezes até ficar nervoso ao extremo e tomar também decisões ruins como o sanguíneo. O melancólico, nós vimos, é aquela pessoa que é pessimista, meio chorão, né?
mas mudado pelo Espírito Santo, ele pode ter uma vida muito boa, e ele é um cara fiel, é um cara abençoador, ou uma pessoa fiel e abençoadora, tá? Porque pode ser homem, pode ser mulher. E hoje nós vamos estudar sobre o fleumático, esse temperamento que foi considerado por Hipócrates anos atrás. Ele estudou sobre isso. Isso aí estuda-se desde os primórdios da humanidade. Mas Hipócrates foi o cara que estudou e definiu esses nomes, né? Sanguíneo, colérico, fleumático. Fleumático é aquele meio chatão. Fleumático é aquela pessoa super introvertida. Ela tem uma tranquilidade assim, singular. Ele tem um temperamento de fácil relacionamento. Ele é equilibrado, desculpe. Uma das coisas ruins do fleumático é que ele é teimoso e indeciso. Os estudiosos, é interessante, os estudiosos sobre esses temperamentos, é interessante que, você quer ver um exemplo de um fleumático? É você encontrar um contrabaixista que toca ou jazz ou rock. É incrível. Não sei se vocês já tiveram o prazer de assistir shows na televisão mesmo. Por exemplo, banda de rock. O guitarrista, ele é cabeludão, ele fica lá, ele toca que nem um doidão. O baterista, ele só falta voar em cima da bateria. Se filma o baixista está lá. Ele é sossegado, ele é fleumático. Até eu brincava antigamente, um dos meus sobrinhos, o Lucas, que tocou com a gente aqui contrabaixo por um tempo, o Lucas era assim, ele tinha uma postura, ele parava para tocar e ele ficava ali, tipo assim, o mundo está acabando, mas ele está ali, está tocando na dele, está sossegado. O fleumático, ele tem essa característica. E até alguns goleiros de futebol. Um desses que tinha um temperamento desse quando goleiro, é aquele tal de Dida. Era um cara grandão, e ele pegava muitos pênaltis, porque ele ficava no meio do gol, parado. Os outros goleiros vão para um lado, para o outro, fala, chuta aqui, chuta ali, fica tentando tirar a atenção. Ele ficava parado. Quando o cara pensava em chutar, ele olhava e ele ia. Ele catou muito pênalti assim, porque ele era aquele cara fleumático, parado. Ele não ficava ali como os outros. O fleumático é, segundo os estudos, por natureza calmo. E por isso, quem tem esse temperamento fleumático, ele não gosta muito de conflito, nem de confronto. Tudo para ele, para o fleumático, é razão. É aquela pessoa que tem o pé no chão. Ele é mais razão do que emoção. E, por exemplo, numa situação de resolução, precisa tomar uma decisão, precisa resolver alguma coisa. Ele é bem prático e frio. Se você falar do sanguíneo, o sanguíneo fala assim, poxa, precisamos fazer assim e tal, e tal, e tal. O colérico, vamos lá, vamos fazer, vamos botar a cara na frente. O melancólico, ele fala, será que vai dar certo? E o fleumático, ele diz assim, quanto que vai custar? Porque ele é bem real, assim, ele é bem... Né? O chefe, por exemplo, chega na empresa lá, está cheio de funcionários, ele chega e fala, olha, hoje é segunda, quinta-feira no máximo eu quero esse trabalho pronto. O colérico, aliás, o sanguíneo, ele fala assim, não, pode deixar, deixa comigo que eu garanto, vai dar certo. O colérico, ele diz assim, o que é? Você está querendo, faz você. O melancólico é aquele que chora, não vai dar, e pede demissão. O fleumático é aquele cara que fala assim, calma, quinta-feira vai estar pronto na tua mesa. É interessante estudar sobre isso. E falando de, por exemplo, ocupações, o fleumático, ele é um bom pai, uma boa mãe. Ele tem um viés de ser professor, porque às vezes o professor tem que ser aquele sangue de barata, né, como dizem por aí, ainda mais nos dias de hoje, né, Elaine? Nos dias de hoje, que você tem que suportar os alunos e tal.
E só quem tem esse temperamento fleumático para suportar, né? Ele geralmente é um bom administrador. Geralmente o fleumático ele reluta quando convidam ele para ser líder de alguma coisa. O fleumático ele é cumpridor dos seus deveres, ele é eficiente, ele é conservador e algumas vezes ele é bem-humorado. Nas emoções do fleumático existem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos: o fleumático ele é calmo, ele é digno de confiança, ele é de boa índole, é de fácil convivência, ele é alegre, ele tem bom coração, ele é pacifista e ele tem muito senso de justiça própria. Esses são os pontos positivos em relação às emoções do fleumático. Pontos negativos em relação aos fleumáticos: ele falta um pouco de autoconfiança, às vezes ele é pessimista, temeroso, ele se preocupa excessivamente, ele apresenta no dia, mas ele passa uma preocupação, e algumas vezes ele é passivo e raramente dá aquelas gargalhadas e tal. Os relacionamentos com os outros, pontos positivos: como eu disse, ele é de agradável convivência, ele tem muitos amigos, ele tem um senso de humor, ele é constante e fiel, e ele dá conselhos somente quando ele é solicitado. Nos relacionamentos com os outros, pontos negativos: ele não gosta de se envolver muito com os outros, na maioria das vezes ele é meio egoísta e mesquinho, ele examina as pessoas com indiferença, ele é meio teimoso, né? Então ele examina os outros com indiferença. Às vezes, quem tem esse temperamento fleumático, ele não é muito cordial. Você chega: bom dia, tudo bem? Ele: bom dia. Tem mais ou menos esse temperamento. Ele tem muita dificuldade, porque ele é muito certinho, ele tem muita dificuldade com gente folgada. Numa empresa, o cara que é folgado, ele é muito certinho, ele bate de frente. E é aquele cara que a mulher chega nele e fala assim: nosso relacionamento não está bom. Aí ele se vira para a mulher e fala assim: para mim está tudo bem, tudo certo. Nas atividades, pontos positivos: ele trabalha bem, mesmo sobre grande tensão, ele trabalha bem. Ele é conservador, ele é eficiente, ele é caprichoso, ele planeja bem um trabalho antes de executá-lo, e o trabalho que o fleumático realiza, ele é digno de confiança. Nas atividades, pontos negativos do fleumático: ele é um espectador da vida, ele é calmo, sereno e não se envolve muito. Como eu disse, ele não gosta de liderar, ele não tem muita motivação, às vezes ele é indeciso, às vezes ele desencoraja os outros por causa da sua frieza, né? E ele é daquela pessoa que se opõe a mudanças. Falou em mudar alguma coisa, ele se opõe, porque na cabeça dele tudo que está fazendo daquele jeito está certo, é assim e tal, né? Ou seja, o fleumático ele tem um temperamento interessante, diferente dos outros. Ele é um cara mais calmo, uma pessoa mais calma, mais observadora. Eu conheço algumas assim, por isso que eu estou falando. Eu conheço pessoa que tem esse temperamento fleumático. Tem até um amigo, é amigo, para não falar, né? É amigo. E ele é meu cunhado também, né? Esposo da minha irmã. Esposo da minha irmã é aquele cara calmo, aquele cara pensa em tudo. Vamos viajar, mão, quanto que vai custar? Quanto que vai custar? Vamos ver se tem, vamos guardar, vamos calcular, senão nós não vamos. Meu cunhado é assim. E é aquele cara observador, que não fala muito, mas ele observa, né? Eu me lembro quando meu pai ainda era vivo, e ele estava namorando a minha irmã, a minha irmã apresentou ele e tal, e ele ficava só de longe, trabalhava na Bolsa de Valores, junto com a minha irmã, e ele ficava só de longe com a mão no queixo, né, nas festas de família, observando. Aí meu pai olhou para ele e falou assim: esse rapaz aí, ele é bem observador, né?
esse rapaz toma cuidado, né? Porque quando a pessoa não fala muito é porque ela é muito observadora. Foi um barato esse dia. Ou seja, o fleumático ele tem esse tipo de temperamento bem diferente dos outros. E se a gente olhar para a Bíblia, é interessante que na Bíblia tem vários exemplos de homens e também mulheres que tinham esse temperamento. Nós vamos estudar hoje sobre Abraão. Abraão era aquele cara fleumático. Uma das pessoas mais fáceis de ter convivência é com alguém que tem um temperamento fleumático. A sua natureza, que é calma, que é sossegada, né? É muito bem vista pelos outros. Ele é bem transparente no que ele fala. Geralmente os fleumáticos são chamados de Mr. Simpatia. E, na verdade, segundo os psicólogos, alguns deles até evangélicos, ele diz que os fleumáticos são tão boas pessoas que mesmo antes de se converter, ele já age como se fosse um cristão. É interessante isso. Ele não é aquela pessoa que fica xingando, que fica falando, que fica discutindo. Não, ele é aquela pessoa pacata, para ele está tudo bem, tudo sossegado. Vários homens da Bíblia, como eu disse, mulheres, segundo os estudiosos bíblicos, parece que tinham esse temperamento fleumático. Vou citar alguns deles aqui: Noé, Samuel, Daniel e Salomão, além de Abraão. O melhor, sem dúvida, exemplo para a gente estudar hoje aqui é Abraão. Ele era um homem que ele andava com Deus, ele recebia informações de Deus através dos anjos que se aproximavam dele, e ele era um homem assim pacífico, ele era um homem prático, um homem que tinha um bom humor, segundo as qualidades da vida de Abraão. Por exemplo, em Gênesis, acompanha aqui no telão, Gênesis capítulo 13, versículo 8, Abraão disse a Ló, você conhece esse texto, é só para lembrar: poxa, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Olha, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Tipo assim, não vamos brigar, os pastores nossos estão brigando, discutindo, sabe, está havendo muita controvérsia, muito falatório, então chegou o momento da gente se dividir, tá bom? Então escolhe aí para que lado você quer ir, o lado que você for eu vou para o oposto, e vamos continuar sendo parente, está tudo certo. Ou seja, uma pessoa que tem um temperamento fleumático é uma pessoa assim calma, ela não briga, ela é bem prática, Vamos resolveu, está tudo certo. Um outro exemplo de fleumático como Abraão era um cara leal, Abraão era um cara calmo, era um cara eficiente. Em Gênesis 14, acompanhe aqui, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, ele mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Versículo 16, ele recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e os restantes, ou o restante dos prisioneiros. Ele era um cara leal, ele era um cara bacana. Alguém foi levar a informação: olha, vocês se dividiram, Ló foi para um lado, você foi para o outro. Só que Ló chegou no lugar lá e se estrepou. Foi todo mundo lá em cima dele, levaram as coisas dele, levaram ele preso. Ló está numa situação difícil. Como o fleumático ele tem essa capacidade de ser leal, de se preocupar às vezes com os outros, Abraão não pensou duas vezes, reuniu lá 318 homens bem treinados que nasceram lá
durante a caminhada dele, e falou: vamos libertar o meu sobrinho. Eles foram lá, lutaram, libertaram Ló, toda a sua família, resgataram todas as suas coisas que foram roubadas. Ainda assim, Ló foi para outro lugar, mas Abraão, como era um cara, tinha esse temperamento fleumático, e fleumático ele é fiel, ele gosta de ajudar os outros e tal. Abraão fez isso. O fleumático também, ele tem um senso de cumprir os seus deveres, e Abraão tinha esse senso. Em Gênesis 14, 20, acompanha aqui, diz o texto: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Ou seja, na cabeça de Abraão, ele falou assim: poxa, Deus me deu uma vitória maravilhosa, e dentro dessa vitória, o que eu obtive, eu quero abençoar, eu quero retribuir a Deus o que ele fez por mim. Ele encontrou o sacerdote por nome Melquisedeque, e ele foi lá e falou: eu quero entregar o dízimo de tudo que Deus me deu já, eu quero entregar o dízimo, porque se eu tenho é porque Deus tem me dado. Ou seja, o fleumático, ele gosta de cumprir os seus deveres, enquanto ele não cumpre, ele não sossega. O fleumático também é aquela pessoa, por ser assim meio fria e tal, ele é muito conservador, muito conservadora, em relação até aos seus próprios princípios. O fleumático, ele tem alguns princípios que ele pratica aquilo até o fim. É difícil você mudar a cabeça de uma pessoa fleumática, a não ser que seja o Espírito Santo. Como eu disse, tem um lado bom, tem um lado ruim. No lado bom, tem um texto em Gênesis 14, acompanha aqui 21, que o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Arne, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua porção. Para mim você não precisa dar nada. Ou seja, ele tinha esse princípio: eu sirvo a um Deus vivo e poderoso, Deus que me abençoa, e Deus tem me abençoado. Eu não preciso roubar, eu não preciso dividir, eu tenho este senso, esse princípio. Eu amo a Deus, eu sei que Deus me ama, é Ele que me prospera, é Ele que me sustenta. Então eu não quero nada. Não adianta você falar para mim: eu vou te dar aí por gratidão, porque você ajudou a gente aí nessa guerra, nessa luta. Ele falou: não, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu sei em quem tenho crido, e esse meu Deus é poderoso, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar. Ou seja, o fleumático, ele tem esse senso, esses princípios, ele mantém esses princípios. E isso é tão verdade que Deus escolheu ele e deixou isso claro para ele. Está em Gênesis 18, 18, acompanha aqui no telão. Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Deus fala, 19, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Esses são o lado bom do fleumático Abraão. Mas como todo ser humano, Abraão tinha também o lado ruim, negativo, de alguém que tem esse temperamento fleumático. Às vezes, ou durante muito tempo, o fleumático, ele tem esse jeito de ser, por exemplo, muito passivo, muito acomodado, e algumas vezes ele permitiu que Sara dominasse sobre ele. Ele recebeu uma sugestão da sua mulher, está em Gênesis 16, 1, acompanhe aqui. Ora,
até então ela chamava Sarai, né? Depois que Deus mudou o nome dela, e ele Abrão. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia. Ou seja, por ter esse temperamento, um cara que tem aquele temperamento sanguíneo, uma mulher fala um negócio dele, ele já sai cuspindo fogo, a não ser que ele tenha interesse na serva da mulher. Caso contrário, ele fala: pera um pouquinho, está ficando doida? Nós temos um Deus vivo e poderoso. Se Deus falou que Ele vai me abençoar, a mim e a você, para termos um filho, vamos aguardar. Simples. Mas o fleumático, ele é mais calmo, pacato. Aí a mulher deu uma sugestão e ele falou: tá bom, vou lá. Ele tem essa característica, ou ela tem, fleumática, essa característica. O outro problema de pessoas que têm esse temperamento, se bem que não é só o fleumático, acho que os outros também têm. Ele, para se esquivar, por exemplo, o fleumático, para se esquivar de alguns problemas, ele conta umas mentiras, ele mente. E por causa do medo dele, lembre-se, aqui ele ainda era Abrão, Deus depois, lá na frente, tornou ele Abraão. Sarai ainda era Sarai, lá na frente Deus mudou o nome dela para Sara. Ou seja, Deus estava trabalhando na vida deles. Mas enquanto eles estavam vivendo, o fleumático às vezes ele tem medo de enfrentar situações, ele desconfia de situações, e ele teve uma atitude de covardia e de calculismo. Esse texto eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos em Gênesis capítulo 20. Vamos lá. Tudo bem para vocês aí, beleza? Tudo certo? Deus é bom. Lembre-se, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ainda está trabalhando em mim e em você. Gênesis capítulo 20, versículo 1 diz: Abraão, olha a mudança, Deus mudando, Deus trabalhando. Partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. 2, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. E por que ele dizia isso? Porque ela era muito bonita, segundo a própria Bíblia, segundo a história. Então, naquela época, o que tinha mais poder e tal, ele viu uma mulher bonita, ele, vou trazer para o meu harém aqui, para a minha vida. E como ele era um cara assim, fleumático, pacato e tal, ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos chegar nesse lugar aí, e você fala que essa é a minha irmã. Vamos lá, versículo 2. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, o rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. 3, certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Versículo 4, mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Versículo 5, não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ele também não disse, e ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Versículo 6, então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus irmãos morrerão. Só até aí. E o que Abimeleque fez?
devolveu a mulher. Falou, pô, meu, você mentiu, cara, você não precisava mentir. Falasse a verdade. Ela é sua mulher, ponto. Ué, no mínimo ele deve ter pensado, pô, como esses caras têm esse hábito de pegar mulher e tal, né? Então eu, para não brigar, para não discutir, eu prefiro ficar na minha, vamos falar que a gente é irmão. Ou seja, a pessoa que tem esse temperamento fleumático, ele é muito frio e calculista, ele fica pensando nas coisas e tal. Então a melhor decisão para ele foi mentir, por exemplo, aqui no caso para Abraão. Mas também Deus estava trabalhando na vida dele, como Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, aleluia. Deus tirou de Abraão a incredulidade que tinha no coração dele. Em Hebreus 11:8, acompanha aqui no telão, diz que pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, e embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, e porque considerou aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Deus tratou essa incredulidade que ele tinha, porque ele acreditou no que a mulher falou, ele acreditava nas situações que viviam nos vilarejos, nos reinados da época, mas chegou um momento que Deus, como eu disse, Deus estava trabalhando, e Deus é bom porque Deus cuida da gente, né? Deus cuida da gente, como Ele cuidou de Abraão, Deus cuida de mim e de você. Aliás, se você ir lá no livro de Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, acho que é no final do capítulo 3, Gálatas, se eu não me engano, no final do capítulo 3, que fala que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, são descendentes de Abraão. Ou seja, isso que está escrito aqui, os descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Eu e você fazemos parte dessa descendência de Deus através de Abraão e também por Cristo Jesus. Uma outra questão aqui é que Abraão, ele foi liberto do medo. Como eu disse, o fleumático, ele é muito frio e muito medroso, por isso que ele não toma muitas decisões, ele fica calculando, é assim, sabe? E Deus lhe trouxe essa libertação na vida de Abraão do medo que ele tinha. Acompanhe aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos, aleluia. Apesar desse temperamento fleumático que Abraão tinha, a transformação que ele viveu durante a sua vida, a sua caminhada foi maravilhosa. Ou seja, se Deus tratou a vida de Abraão, se Deus tratou a vida de Daniel, de Salomão, como nós vimos aqui, Deus também pode tratar a minha e a tua vida, se é que nós temos esse tipo de temperamento. Às vezes o medo bate na nossa porta, a vergonha bate na nossa porta. E é interessante que nesses estudos de temperamentos do fleumático, o fleumático às vezes ele é orgulhoso, tem esse coração orgulhoso, porque ele é frio, calculista e às vezes algumas coisas acontecem. Então o conselho que se dá para o cristão hoje, dentro desses temperamentos que nós estudamos,
Primeiro, seja humilde, tá? Como diz a Bíblia, considere o outro melhor do que você mesmo. Segundo, seja agradecido. A gente já cantou aqui outras vezes no passado. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou a gente entende isso e deixa Deus tratar, ou senão nós vamos viver aí como muitos cristãos que acabam desistindo, que acabam sucumbindo por causa dessas questões. Uma dica aqui de agradecimento: você, mulher, que se identificou com esse temperamento fleumático, você, marido, que se identificou com esse temperamento fleumático, agradeça a sua esposa, agradeça o seu marido, porque você é chato demais e ele tem suportado ou dado suporte para você vivendo do teu lado. Amém? Beleza? Para encerrar aqui, vamos ler em Filipenses capítulo 2. Vamos ler aqui. Filipenses capítulo 2. Para encerrar. Glória a Deus. Deus é bom. Aliás, vamos ficar em pé juntos? Vamos ficar em pé. Abra aí em Filipenses capítulo 2. Olha o conselho de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Glória a Deus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo fala para a igreja de Filipos assim: completem a minha alegria. De que forma? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Versículo 6: que atitude foi essa? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7, ao contrário, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. 11 e último, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, se nós somos discípulos de Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar na minha vida, na sua vida. Que esse temperamento que você tem, eu não sei qual você tem, mas você deve ter se identificado com um destes nessas 4 ministrações. Deixa o Espírito Santo tratar você. Deixa florescer a parte boa de ser sanguíneo, de ser fleumático, de ser colérico. Enfim, deixa o Espírito Santo tratar. Como ele tratou Pedro, como ele tratou Abraão, como ele tratou Jonas, que nós estudamos também aqui. Deus pode e quer tratar a minha e a tua vida. Deus quer usar o que nós temos de melhor para abençoar outras pessoas. Amém? É só a gente querer.
Se você quer, nós vamos falar com o Pai. E coloque-se diante dele e fala: Senhor, o Senhor sabe como é que eu sou. Aliás, eu me entendi agora, ouvindo essas ministrações, que tem algumas coisas que precisam mudar na minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude. O Senhor está começando uma boa obra. Aliás, o Senhor começou uma boa obra lá no dia que eu aceitei Jesus. Eu quero abrir meu coração para que o Senhor venha completá-la cada dia. Eu quero ser uma bênção a Deus. Eu quero abençoar vidas, a minha família, os amigos. Eu quero aonde chegar que esse lado bom desse temperamento que eu tenho possa alcançar estas vidas em nome de Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra em minha vida, na tua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Crê nessa palavra? Feche os teus olhos. Aproveite esses minutos finais para você falar com Deus. Abra teu coração se você assim quiser. Exponha-se, não para as pessoas, mas para Deus. Ele está aqui. Aliás, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Não precisa esconder nada, não precisa ficar com medo, constrangido. Deus te conhece, Deus sabe. Eu acredito que se Deus permitiu que nós estudássemos sobre esses temperamentos, é porque Ele quer mudar algumas coisas em nós e mudar para melhor. Portanto, fala com Deus, esse é o momento entre você e Ele em nome de Jesus.